Bom dia, Edgar. Bom dia, Ezra Nyampoca, que é a nossa convidada especial no dia que vamos falar sobre as desigualdades de gênero, olhando para as universidades. Este é o Fora da Caixa. Então, começaria, bem, Ezra ou Edgar, mas olhando para as universidades, temos um corpo docente que é equilibrado ou não nesse aspecto da igualdade de gênero. Bom dia a todos. O Gilberto já disse meu nome, sou Ezra Nyampoca. E indo direto à resposta, eu acho que não é equilibrado, não é equilíbrio. Há várias tentativas para que isso aconteça, mas na prática não se verifica esse equilíbrio. Não sei se poderia avançar com alguns exemplos. Sim, claro. Se olharmos mesmo no corpo docente, parece que temos mais homens que mulheres, e isso tem a ver também com as condições em que as mulheres vão acedendo o ensino, desde o primário até ao universitário, né? Nós sabemos que as mulheres têm pouco acesso à escolaridade, porque em algumas comunidades privilegia-se a educação ou a instrução dos meninos que das meninas, e na universidade não é muito diferente. Há poucas docentes, mais docentes, homens, e também se olharmos para os cargos de direção vai acontecer a mesma coisa. Mas Nós sente, temos César, que existe pelo menos alguma sensibilidade para esses aspectos relacionados à igualdade de gênero nas universidades? Nos últimos dias, sim, porque a OEM, por exemplo, acaba de aprovar a estratégia de gênero, que já vai ser implementada, mas é uma estratégia que passou de muita discussão. Há alguns focos que não queriam, porque para algumas pessoas não faz sentido falar dessas coisas de gênero, e notou-se que algumas pessoas têm também dificuldade em discernir esse conceito de gênero. Quando ouviam falar de gênero, para essas pessoas era beneficiar as mulheres, dar tudo de bandeja às mulheres, o que não é bem assim. E é engraçado que na discussão havia até algumas mulheres que estavam contra a aprovação da estratégia do gênero. E havia também alguns homens que estavam ali a debater para que a estratégia fosse aprovada. Então, esses homens, às vezes, até comentavam: eu não entendo aquelas mulheres. Isso vai beneficiar a elas e elas simplesmente estão contra. Então, não há equilíbrio, tem-se lutado para tal. A estratégia já foi aprovada e veremos o que será na prática, né? Na prática, ok. Porque o que vale mais, vale sim a aprovação, mas Pois, o que vale mais é a a implementação. atitude, né, pós-aprovação. Edgar, acho que é grave, né, quando existem ainda esses focos de questionamentos sobre essa questão de igualdade de gênero dentro da universidade. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu penso que essa fala da Ezra ajuda-nos também a desmistificar a universidade. A gente pensa a universidade como lugar de grandes intelectuais progressistas, mas o conservadorismo também está na universidade. Em grande parte, a universidade também acaba sendo continuidade de toda essa estrutura social, entende? Você vai talvez encontrar o professor universitário que é violento para com a sua esposa. Talvez você vai encontrar o professor universitário que é totalmente machista. Enfim, então significa que não, o estar na universidade, ser docente universitário, não necessariamente rompe com essa cultura patriarcal. Aliás, a partir da fala da Ezra, você percebe que a universidade é patriarcal, entende? A partir dessa coisa dos cargos de chefia. Olha, acho que só com a difusão da universidade pedagógica é que pela primeira vez a universidade pública moçambicana teve uma mulher como reitora. Não existia antes. Então, significa há quanto tempo existimos como país e como universidade, há quanto tempo? Entretanto, só vínhamos tendo reitor ao longo de toda a nossa história. Pela primeira vez, a universidade tem uma reitora.
Então, há muita coisa por aí que precisa ser repensada. E eu penso que um caminho desse já foi bem traçado. A questão, a existência de uma estratégia de género numa universidade, eu penso que ajuda já a desequilibrar. Obviamente que a estratégia é apenas o começo, há muito que precisa ser feito pela frente, enfim. E imagino que será um processo conflituoso, de múltiplas resistências, e como bem disse, a Ezra não vem somente dos homens, mas vem também de outras mulheres. Aliás, temos experiências dessas resistências, mesmo no processo da aprovação da lei contra a violência doméstica em De 9 para 2009. 2009. Sim, Mulheres sim, que sim, se sim. posicionaram contra. Então, significa que o desafio aqui ainda é maior, né? Uhum. Ezra, olhando para estes focos que surgiram, tanto de questionamentos que não eram muito favoráveis a esta questão de igualdade de género, acha que esta estratégia tem pernas para andar? Eu acredito que sim, porque comparando aos anos anteriores, há uns 5, 10 anos, a questão de gênero tem sido mais discutida. E a OEM tem também o Centro de Estudos ou de Assuntos de Gênero, é o SECAG, então, e que é uma direção e é chefiada por uma mulher, que é a doutora Gracinda. Então, eu acho que Gracinda essas Macavel. conquistas todas, que andam muito lentamente, ou seja, tudo que é de gênero, exatamente, tudo que é de gênero leva muito tempo para ser aprovado. Aprovou-se agora o plano de mestrado em gênero também, mas quando se compara com os outros cursos, esse levou mais tempo para ser aprovado, mas felizmente foi aprovado. Então, sentimos que a luta tem sido dificultada, há muitos obstáculos, mas ela não para. Então, eu acredito, sou otimista, eu tenho estado envolvida nesses assuntos e acredito que é possível, porque conta-se também com a força dessa mulher que já nasce sabendo que ela tem que lutar para conseguir as coisas, diferentemente dos homens, comparado com os homens, né? A mulher parece que ela tem que provar que pode. O O homem esforço é já 10 nasce vezes com... maior, não é? Que Exatamente. normal. Exatamente. Edgar, tu achas que temos pernas para andar com essa estratégia nas universidades? Eu penso que sim, eu penso que, pelos argumentos que a ESA traz, eu penso que sim, e também tenho conhecimento de que, por exemplo, a Unilúrio, eu acabei não sabendo do desenvolvimento, mas alguém havia me contactado para ter alguns contributos, enfim, sobre o assunto. Então, eu tinha conhecimento de que estava em elaboração a estratégia. Não sei como é que ficou. Na semana passada, fui contactado pela Universidade Rovuma, que quer introduzir o curso de Sociologia de forma independente e queria saber das organizações da sociedade civil que temas poderiam ser relevantes para o currículo. Então, Isso é muito bom. que a universidade já está saindo daquele fechamento, entende? Já está buscando outras opiniões, organizações da sociedade civil. Então, penso que são caminhos interessantes a serem traçados. Então, saímos daquela universidade fechada em si, produzindo conhecimento que às vezes é só válido para si e não consegue beneficiar ou ser visível para a sociedade. Então, eu penso que a partir desses diálogos já conseguimos ter um conhecimento mais democrático que acaba tendo utilidade para o espaço fora a universidade. Entretanto, eu colocaria outros desafios nesse processo. Algumas universidades, experiências internacionais, passaram por, além de ter estratégia, passaram por, bom, não sei o que preconiza a estratégia, não conheço os elementos das estratégias das universidades, mas, por exemplo, algumas universidades foram trazendo o sistema de cotas, que é um sistema que sempre cria clivagens, entende? Porque já estão a beneficiar esses negros, já estão a beneficiar essas mulheres. Mas olha, para quem sempre os privilégios patriarcais, eu penso que não tem muito por reclamar. É realmente entender que numa primeira fase
precisamos sim aliar as cotas, enfim, sem descurar o mérito. Então, Exato. penso que pode ser um caminho. E é muito bom ter esses departamentos, as experiências internacionais também vão mostrando a criação de departamentos de gênero, de igualdade de gênero, enfim, ter um núcleo como SECAG, eu penso que é também muito frutuoso para a universidade, Eduardo Mondlane em particular, e talvez seria muito bom que outras universidades também replicassem, ter núcleos desses que pensam as desigualdades de gênero na universidade. E olha, só para assinalar o último ponto, a gente pode, eu penso que vale a pena, a nível das faculdades, também avaliar isso, porque eu fico pensando naquela ideia de engenharia como um lugar dos homens, eu fico pensando, se calhar, se temos desigualdade na faculdade de ciências sociais, como é que está, por exemplo, nas engenharias? Se temos desigualdade nas ciências de saúde, como é que está nesse campo da engenharia? Então, vale a pena também um scan aqui para que não se crie uma ilusão de que já está o equilíbrio, porque estamos talvez vendo mulheres na literatura, talvez estamos vendo mulher nas ciências sociais, e temos que tentar equilibrar todos os outros campos, principalmente desconstruir aqueles núcleos duros, daqueles espaços tidos como masculinos. Uhum. Olhando para qualquer assunto que seja, se nós queremos procurar soluções, temos que passar por pesquisa, não é? Temos que ter conhecimento real da situação. Como é que nós estamos a nível de financiamento destas pesquisas relacionadas às questões de gênero nas universidades? Na universidade em si, quando os editais surgem aparentemente de forma equitativa. Qualquer docente, e geralmente os docentes são investigadores ou deviam ser investigadores, apesar de a maioria não fazer investigação. Então, quando o edital surge ali como uma coisa equilibrada em que qualquer docente, mulher ou homem, pode concorrer. Mas nos bastidores nós sentimos que há uma tendência de alguns benefícios para os docentes sexo masculino. E olhando para a pesquisa também, para além da questão do financiamento, queria frisar aqui e elogiar o FNI, por exemplo, que é uma instituição que patrocina ou financia pesquisas, tem colocado nos seus editais uma cláusula que remete ao equilíbrio de gênero. Então, há uma cláusula que diz, aconselha-se as mulheres a concorrerem a esses financiamentos. Mas, uma vez eu tive uma reunião com alguém do FNI e as pessoas do FNI reclamavam que há poucas mulheres que submetem as suas pesquisas, ou muitas vezes, quando submetem sobre a alçada de um colega homem. E em alguns momentos, os técnicos percebem que naquela pesquisa que aparece o João e a Maria, percebe-se que houve mais trabalho da Maria, mas acreditou-se que, sendo o coordenador o João, o projeto iria passar. Então, isso também é uma coisa que mostra que já se tem essa ideia de que se tem vantagem em tudo quando se é homem. E um exemplo que eu gostaria de aqui dar é algo que o Edgar já referenciou, que tem a ver com essas desigualdades também. Muitas vezes as mulheres não participam muito da pesquisa porque têm muitas coisas a fazer. Eu tenho colegas, felizmente eu não passo muito por essa experiência, mas eu tenho colegas que saem da universidade e vão fazer tudo que é trabalho doméstico. Aí onde é que fica o lugar da pesquisa? Enquanto a outra parte sai da universidade, tem a possibilidade de sentar, relaxar, pensar no artigo e a coisa flui. E no fim do dia, quando se faz aquelas comparações não muito bem pensadas, o que se conclui é que as mulheres não pesquisam, os homens é que pesquisam mais. Sem olhar primeiro para essa questão do financiamento, que já a priori beneficia os docentes do sexo masculino, e para as outras coisas que a mulher, querendo ou não, é obrigada a fazer, exatamente, é obrigada a fazer dentro e fora da universidade. Porque, parecendo que não, até dentro da universidade, há atividades que a priori já se diz, não, isso aqui vamos deixar para as mulheres.
Eu já ouvi muito isso dentro da universidade. Então, ainda há muitos desafios a nível da universidade. Bom, ficamos felizes porque já existem estratégias. Esperamos que todas as universidades adotem também esta ideia de estratégia de género nas suas universidades. Então, bom, Ezra, o tempo, como disse, é bastante limitado aqui, mas eu penso que ficou o essencial e já dá para levantar-se outros debates, que aliás este aqui é o propósito do Fora da Caixa. Portanto, vamos sair da caixa. A universidade também precisa de sair da caixa. Então, vamos continuar a debater esta questão nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, no YouTube também encontra-nos, o Fora da Caixa Moz, Instagram. Fica bem. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Edgar. Tchau. Tchau. Muito obrigado pela vossa participação.